Meus irmãos, nós vamos concluir hoje o capítulo 13 de Romanos. Quero convidá-los a abrirmos no capítulo 13 e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 14. Romanos 13, do 8 ao 14. Nos diz a palavra do Deus eterno: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Vamos orar? Deus eterno, esta é a tua palavra lida com a congregação e que será explicada, anunciada, aplicada ao teu povo. Que nesta noite aprendamos mais uma vez lições importantes que o apóstolo Paulo nos deixou nesse texto de Romanos 13. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui nesse livro sagrado. Obrigado pela tua imensa sabedoria revelada a nós no livro de Romanos. Nós bendizemos o teu nome porque não somos capazes de entender as verdades eternas de Deus, senão pela obra do próprio Espírito de Deus na nossa mente, no nosso coração. Edifica a tua igreja, Senhor. Atrai corações para ti. Converte-nos a ti, seremos convertidos. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O livro de Romanos é um grande monte. Estudar Romanos é uma grande escalada a esse monte. Há 2 anos nós começamos a escalar esse monte. Precisamente 2 anos, exatamente 2 anos. Nós calçamos nossas botas de alpinismo, nós colocamos a nossa mochila nas costas, nós enchemos nossos cântaros de água e começamos a subir o Monte Santo, que é o livro de Romanos, e o conteúdo que está contido aqui. Estudamos sobre o pecado, estudamos com profundidade sobre os efeitos desse pecado no coração dos homens, estudamos sobre a obra justificadora de Deus, aqueles perdidos, estudamos sobre a eleição divina, sobre a obra eterna do Espírito Santo na restauração de todas as coisas, como está contida no capítulo 8 de Romanos. Estudamos sobre a justiça de Deus, que justifica o pecador, no capítulo 10. Estudamos sobre a obra de Deus, no capítulo 11, em relação à salvação de Israel. Então, a partir do capítulo 12, nós começamos a observar a relação que nós devemos ter com Deus em termos de amor, a relação que nós devemos ter com o próximo, na igreja acerca do amor, a relação que nós devemos ter com os inimigos, no que concerne ao amor aos inimigos, e a relação que nós devemos ter com o governo,
em relação à obediência, em relação aos tributos, aos impostos, como nós vimos na semana passada. Paulo está concluindo aqui um grande bloco que vai do capítulo 12, verso 1, até o capítulo 13, verso 14, que é a relação que o crente tem com todas essas áreas que nós já vimos. E aqui, ao mesmo tempo que ele conclui esta grande parte, importante parte de Romanos, que é uma parte prática, ele está nos inserindo na segunda parte, que é a parte final de Romanos, que vai do capítulo 14 ao capítulo 16. A partir então do capítulo 14, Paulo vai nos ensinar muito sobre a nossa relação agora com o fraco na fé. Ainda nossa relação com o próximo, uma relação de amor, mas agora uma relação de tolerância com o fraco na fé. Paulo vai nos ensinar sobre a liberdade e a liberdade em amor. Paulo vai nos ensinar a respeito do serviço cristão, vai nos ensinar a respeito da simpatia para com o irmão e com as suas fraquezas também, vai nos ensinar a respeito do serviço de muitos irmãos na igreja de Roma e aqueles que contribuíam com Paulo, como ele diz no capítulo 16. Então, no capítulo 13, do verso 8 ao verso 14, Paulo vai tratar de duas coisas importantes, que é sobre o comportamento cristão, a ética cristã, e sobre a escatologia, sobre a relação do crente com a volta de Cristo. Esta relação que Paulo faz entre ética e escatologia é constante nas suas epístolas. Todas as vezes que Paulo usa duas palavras-chave importantes que vão aparecer em várias epístolas, esta relação está posta. Uma dessas palavras é esperança e a outra é amor ou caridade. Todas as vezes que essas palavras aparecem, geralmente elas aparecem numa tríade: fé, esperança e amor, ou conhecimento, esperança e amor. Todas as vezes que Paulo trabalha com essa tríade, ele está relacionando a conversão cristã, a forma que o cristão vive depois de convertido, e a relação disso com a volta e a restauração de todas as coisas por meio da obra de Cristo. Então aqui ele está tratando da mesma coisa. Há uma unidade, uma centralidade no pensamento paulino, quando ele trata a respeito da volta de Jesus. Paulo nunca trata a volta de Jesus como um mero evento futuro, e que a gente apenas deve esperar o que vai acontecer futuramente. Ele fala do evento futuro, mas fala da relação desse evento conosco agora, no tempo de hoje, na vida que nós vivemos, nas relações que nós temos, das relações mais difíceis às relações mais prazerosas e edificantes. Paulo vai relacionando a importância dessa doutrina acerca da volta de Jesus também com a nossa postura moral no mundo que nós vivemos. Se nós queremos morar no céu, como comumente nós afirmamos, nós precisamos andar na terra como nós possivelmente andaremos lá. É por isso que o que fundamenta uma vida santificada de um crente é a vida futura. Quando eu olho para o futuro, que vejo o pecado sendo banido da minha natureza carnal, da vida da igreja, da vida social, porque o pecado não estará mais presente, isso espelha para mim a forma que eu devo viver aqui hoje. Se eu sei que lá eu viverei em fidelidade eterna e absoluta a Deus, eu devo buscar essa fidelidade hoje, aqui, no meu contexto difícil, na minha casa, nas minhas relações familiares complicadas, no meio de cristãos que são fracos na fé, que estão dentro da igreja, no meio de ímpios dentro do meu trabalho, que se levantam contra mim, no meio de um contexto de um campo missionário, em que o missionário está debaixo de severa perseguição, está sob ameaça de morte. Então, vou aprendendo com o Evangelho, com o que Paulo está dizendo acerca dessa vida aqui e agora, que é um reflexo antecedente do que acontecerá no futuro. Quando eu olho para o futuro e para o que me espera no futuro, isso é um modelo para mim de como eu devo viver aqui. Isso é a vida santificada. Isso é procurar viver de modo santo. Essa deve ser a motivação do crente de viver de modo digno do Evangelho, digno do Senhor. O texto aqui vai nos mostrar algumas coisas
interessantes a respeito de tudo isso que eu falei, mas eu quero fazer aqui algumas pontuações a respeito da fundamentação teológica que Paulo está tendo para tratar desses dois assuntos: a forma de vivermos com o outro e a forma de aguardarmos o retorno de Cristo. Vamos lidar aqui um pouco com os antecedentes históricos que Paulo está tratando nesse texto. Paulo tem alguma coisa em mente, algum ensino veterotestamentário ou do Antigo Testamento em mente. Não apenas isso, Paulo tem alguns ensinos de Cristo em mente. Há uma referência aqui ao que Jesus ensinou sobre os mandamentos. Jesus resume todos os mandamentos em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os mandamentos, os mais de 600 mandamentos da lei de Moisés, são resumidos em 10. Jesus o resume para 2, Paulo resume para 1. Paulo diz que cumprir a lei é amar o próximo. E nós vamos perceber que Paulo está lidando aqui com o que Jesus disse. Porque se eu amo o próximo como me é ensinado, eu estou amando a Deus. A questão aqui não é amar ao próximo de acordo com o que eu entendo o que é amar o próximo. É de acordo com o que a palavra de Deus me diz sobre amar o próximo. Então, o primeiro fundamento que Paulo está trabalhando aqui está fundamentado naquilo que Jesus ensinou acerca do cumprimento da lei. Foi Jesus que disse: cumprir a lei é amar. Cumprir a lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Agora aqui um ponto importante: ninguém é capaz de fazer isso perfeitamente. Ninguém é capaz de fazer isso perfeitamente. Ninguém consegue amar a Deus perfeitamente e ninguém consegue amar o próximo perfeitamente. Certamente nessa semana, nesse mês, ou já nesse novo ano, você já deve ter pensado: eu queria que essa pessoa nunca tivesse entrado na minha vida. Ou queria que ela estivesse afastada de mim para sempre, nunca mais eu a visse. Queria que ela me esquecesse. Eu me arrependo de ter tomado essas decisões. Talvez você tenha pensado: eu me arrependo de ter entrado nesse casamento. Eu me arrependo de ter feito esse negócio. Eu me arrependo de ter feito esse curso na faculdade. Eu me arrependo de ter conhecido determinadas pessoas. Eu me arrependo de tanta coisa, de tantas relações que eu tive. Talvez você tenha já dito isso esse ano, ou essa semana, ou até mesmo hoje, ou até mesmo poucos minutos antes desse sermão. Esse texto é para você, esse texto é para mim. Esse texto nos ensina que se nós queremos viver com Deus e para Deus, nós devemos aprender muitas coisas acerca do amor, que não tem muito a ver com o conceito de amor romântico que nós temos no nosso tempo. Que não tem muito a ver com emoji de coraçãozinho. Porque dizer ou falar de amor do nosso tempo se resumiu a emojis. Sabe o que é emojis, né? Você fala com alguém agora, alguém mostra um emoji. Você chora por emoji, você ama por emoji, você ri por emoji. Tudo é emoji. A vida se resumiu às leis do emoji. Ou às figurinhas do WhatsApp. Mas o segundo fundamento que Paulo tem aqui é o apocalipsismo judaico. E esse apocalipsismo judaico está ligado a uma teologia deuteronômica, das promessas de Deus sobre o seu povo, quando o seu povo anda em obediência. As bênçãos deuteronômicas e as maldições deuteronômicas permeiam vários capítulos do livro de Romanos. Eu já falei anteriormente sobre isso. Paulo está trabalhando de modo muito próximo com o texto do Deuteronômio. Deuteronômio é o livro de Moisés mais citado por Jesus nos evangelhos. E é o livro de Moisés mais usado no livro de Deuteronômio. Ele é um livro importante porque ele é o resumo de toda a lei. Tudo que Deus disse de Êxodo até Números está em Deuteronômio recapitulado, recontado, através de sermões de Moisés para o povo de Israel. Então esse é o segundo fundamento de Paulo aqui, é o apocalipsismo judaico, a perspectiva judaica a respeito da restauração de todas as coisas. Mas Paulo não replica meramente o que os judeus diziam. Ele amplia, ele aprofunda, ele harmoniza aquilo que os judeus diziam com o evangelho da graça de Deus. Em terceiro lugar, Romanos 13, de 8 a 14, está em harmonia com a esperança de que a obediência à Torá, na presente era, desencadeará
a vida vindoura de bênçãos que Deuteronômio ensina. O judeu acreditava isso. Se nós obedecermos à Torá, se nesse tempo que nós vivermos, o povo for verdadeiramente obediente à Torá, que são os livros de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, então uma era vindoura será inaugurada. Uma era de bênçãos, de shalom, como chamavam os judeus. Paulo vai tratar sobre isso também, mostrando algo muito importante acerca do cumprimento disso, dessa obediência à Torá. Veja que Paulo está falando proximamente ao judeu que estava na igreja de Roma. Havia um problema de relacionamento entre judeus e gentios na igreja de Roma. Por isso que ele vai tratando tanto sobre o amor ao próximo. Paulo gasta muito tempo com isso, do capítulo 12 até o capítulo 16 de Romanos. Veja quantos capítulos Paulo gasta tratando do amor ao próximo, do 12 até o 16. Comumente nós só achamos que Paulo trata mais profundamente sobre o amor em 1 Coríntios 13, mas aqui em Romanos nós temos todos esses capítulos sobre o amor ao próximo. Paulo aprofunda muito esse ensino, porque isso é muito importante para a igreja. E esse ensino está muito relacionado ao que nos espera no futuro. Se você não se preocupa em ser um crente que ama mais as pessoas aqui, o que é que você espera no céu? O que é que você espera de lá? Se você só está preocupado aqui em reclamar, falar mal das pessoas, criticar, o que é que você espera do céu? Se você não está sendo treinado, seu coração, sua alma, sua mente, não está sendo treinada aqui para o amor ao próximo, o que você vai fazer no céu? Se você entende que o céu é um lugar de amor, como Paulo ensina, o que é perfeito, se o céu é um lugar de perfeição total, em que esse amor é transbordante e ele é ininterrupto durante toda a eternidade, você precisa aprender a exercer isso aqui. Aqui. E quando nós estamos falando de amor, eu não estou falando aqui de um comportamento constantemente carinhoso. Não estou falando disso. Eu estou falando desse cuidado com o próximo em todas as medidas, do mais forte, do que eu gosto mesmo na minha relação, ao mais fraco, ao mais difícil de me relacionar com ele. Porque é certo que você não gosta de todas as pessoas da igreja do mesmo jeito, é certo. Vamos ser sinceros, né? Não é verdade, irmãos? Você não gosta das pessoas da igreja do mesmo jeito. Você não tem o mesmo apreço pelas pessoas da igreja, de todas elas, da mesma forma. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que é assim, porque não é. Mas o que importa não é que você tenha uma proximidade enorme com todas as pessoas da igreja, mas que você aprenda o que é amor. Amor ao próximo. O dever do amor. Observe o verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Você deve amor aos membros dessa congregação. Amém, irmãos? E eu sou obrigado a amar? É. Tão simples, né? Eu sou obrigado a amar uma pessoa tão complicada? É. Está aqui. Você deve ao mais complicado, ao mais chato, ao mais ranzinho, ao mais reclamão, você deve amor a ele. A Escritura está dizendo, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. A Escritura não está proibindo aqui o empréstimo não, viu, irmãos? Porque às vezes os crentes fazem uma leitura errada e dizem, misericórdia agora, meu carro é financiado. E o texto está dizendo aqui, não fique devendo nada a ninguém. O ponto aqui não é esse. Porque, inclusive, há leis mosaicas a respeito da dívida, de como o povo de Deus deve administrar essa questão da dívida. Então, há passagens nos evangelhos que tratam dessa questão também da dívida. Então, aqui não temos uma proibição a um financiamento, por exemplo.
Mas estamos falando aqui de amor. Você tem uma dívida de amor. Minha irmã, você tem uma dívida de amor com seu marido. Mas, pastor, ele não tem sido o marido que deveria ser. Você tem uma dívida de amor para com ele. Você também, meu irmão. Ela não tem sido, pastor, a esposa que eu queria que ela fosse, mas você tem uma dívida de amor com ela. Deixa eu fazer mais aplicações a respeito disso, porque isso é importante. Às vezes nós temos uma noção de amor familiar, de uma coisa que tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. Tem que ser hollywoodiano. O amor entre um casal tem que ser hollywoodiano. Tem que ter muitas flores, muito romance, muitos apelidos carinhosos. A Bíblia vai nos ensinando que, como somos pecadores caídos e falhos e cheios de rachaduras em várias esferas da nossa vida, nós devemos caminhar com o Evangelho e aprendermos mais profundamente o que é amar em cada contexto específico, seja em relação a pais e filhos, marido e esposa, a relação fraternal entre irmãos. Nós devemos aprender a amar mais profundamente, mesmo que o outro peque mais profundamente. Devemos amar. Por isso, que perdoar é um dever. Não é uma escolha, é um dever. Você não tem que escolher perdoar, você tem que perdoar. Você não tem que orar para Deus tocar no seu coração para você perdoar. Você tem que perdoar. Os crentes entram em umas incoerências assim, eu vou orar quando Deus tocar no meu coração, eu perdoo. Você quer que ele faça o quê? Pegue o dedo onipotente dele e toque no seu coração assim. Toquei. Perdoe agora? Não, ele já disse, perdoe. Perdoe. Tenha vergonha na sua cara e perdoe. Porque já tá no mandamento. Você não tem outra alternativa. Se você não perdoar, você está em pecado. Nós temos uma dívida, a dívida do amor. Isso é o que Paulo está nos ensinando aqui. Quem ama o próximo, então cumpriu a lei. Porque qual é a dedução de Paulo aqui? A ideia não é que quando você está na época da graça, você não precisa mais da lei de Moisés, para nada. Você despreza o Antigo Testamento, despreza a lei de Moisés e agora só o amor. Como diz a música, né? E tudo que já se fez. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que amar o próximo, como Deus diz, é obedecer a Deus. E obedecer a Deus também é amá-lo. Então, quando você ama o próximo, biblicamente, você também ama a Deus. João fala sobre isso. Como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama ao seu próximo, a quem é visível diante dos seus olhos? É nesse sentido que Paulo está dizendo que assim cumprimos a lei. Aí ele continua, no verso 9. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Veja que ele vai citando a segunda tábua da lei dos 10 mandamentos. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira tábua se refere à nossa relação com Deus, nosso amor a Deus. A segunda tábua, a nossa relação com o próximo, nosso amor ao próximo. Por isso que Paulo está dizendo, tudo está resumido nisso. Amarás o próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Deixa eu falar algumas coisas básicas aqui, irmãos, e não se irritem comigo. Porque muitas vezes eu vou falar coisas muito básicas aqui. Sabe por que eu vou falar coisas muito básicas aqui? Porque os crentes não fazem as coisas muito básicas. Aí o pregador precisa voltar às coisas muito básicas. Então, se você é daquele tipo de crente que diz assim, mas isso aí eu já sei que ele está pregando. Está falando de novo? Essa igreja é uma igreja instruída, ela tem 126 anos. Nós já ouvimos isso várias vezes aqui no nosso meio. Não precisa ele falar sobre isso, precisa. Porque se você está reclamando é porque você não aprendeu. Precisa. Porque os crentes erram nas coisas básicas, no serviço a Deus. Porque se nós fizéssemos apenas o básico,
o básico seria muito diferente, muito diferente. Então nós devemos olhar para o Evangelho e aprender com o que o Evangelho está nos dizendo. Se o próprio Evangelho repete muitas vezes o mesmo ensino, repete o mesmo ensino, repete o mesmo ensino, como é que o pregador vai operar diferente? Não pode, né? Ele tem que obedecer o caminho do Evangelho. O pregador não é mágico, nem vai tirar a aplicação que não existe no texto. Ele deve olhar para o texto e ensinar o que o texto está dizendo. Então, há uma relação, como nós estamos vendo, da lei com o amor e com a era vindoura. Então, não é meramente uma questão que devemos observar a lei descartando-a em detrimento do amor. A Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina, a lei de Deus, né? No partir do pão, nas orações, na comunhão. Uma igreja que tem a palavra e uma igreja que aplica essa palavra. A perseverança no amor é perseverança na palavra. É perseverança na palavra. Você tem vivido dessa forma? Como cristão, você tem consciência de que o Evangelho é um Evangelho que converte corações, converte atitudes, converte comportamentos. O Evangelho nos empurra, nos impele a uma vida de fidelidade a Deus. Isso tem consequências. Consequências difíceis. Caminhar com Deus gera consequências difíceis para a nossa vida. E amar o próximo é uma consequência complicada quando nós andamos com Deus. Porque Deus nos desafiará profundamente a amarmos pessoas que nós não queremos. Nós não queremos. Deus nos desafiará assim, preste atenção nisso. Deus nos desafiará assim, quando você naquele dia, na crise, disser assim, eu não quero mais viver esse casamento, porque eu não amo mais essa pessoa. Eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais condição psicológica, eu não tenho mais saúde mental, emocional, e Deus vai vir com o Evangelho e vai dizer assim, você precisa amar mais. Você precisa amar mais. Você precisa amar mais. Quando você estiver cansado daquele filho rebelde, desviado, que não está servindo a Deus, não dá ouvidos ao Evangelho, e você diz, eu não tenho mais condição de fazer nada por esse filho, o Evangelho vai lhe dizer assim, você tem uma dívida com ele, a dívida do amor. Você deve amar mais. Quanto mais difícil a pessoa, mais você deve amá-la. Quanto mais difícil o relacionamento, mais amor deve ser dedicado àquilo. Veja o verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Veja que aqui nós temos um indicativo da era vindoura, como está na primeira frase do verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. O dia aqui é a volta de Jesus, é a claridade do sol da justiça. Paulo está dizendo aqui que os crentes devem despertar do seu sono. Ele está falando dos crentes. O sono aqui é aquela letargia espiritual. É aquela mornidão espiritual. Já está salvo. O crente já está salvo. Ele foi salvo pela graça de Deus. Mas ele pode viver ainda pecando nesse ponto. Ele não entende devidamente, não vive devidamente o amor. Ele não vive em função da era vindoura. Aqui nós temos, entenda isso, uma sobreposição de eras. O crente viverá numa era futura e ele está numa era presente, mas ele vive na era presente como se estivesse na futura. Você entende? Se esforçando para viver como se estivesse na futura. Se esforçando para que as suas emoções, os seus pensamentos, o seu comportamento sejam redimidos pelo Evangelho. É o que nós chamamos aqui de já e ainda não. Nós já vivemos
em termos eternos com Deus. Mas ainda não estamos na perfeição de tudo isso. Mas aqui nós temos deveres e somos movidos a isso por causa da esperança que nós temos no retorno de Cristo. Temos aqui um ensino importante na literatura paulina sobre isso. Veja o verso 13. Andemos dignamente como em pleno dia. O que é isso? O que é andar em pleno dia? É como se Paulo estivesse dizendo assim, irmãos, aqui nós devemos viver como se nós estivéssemos vivendo lá. O modelo que nós temos é esse. Vivemos aqui como se estivéssemos vivendo lá. Então ele diz, não andem em orgias, não andem em bebedices, não andem em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. É interessante como esse texto se cruza com Gênesis 9, né? Com o que nós estudamos de manhã. Paulo está dizendo assim, não sejam conhecidos pela imoderação de vocês. Não sejam conhecidos pelo descontrole de vocês. Pelo contrário, irmãos, vivam esse presente século, como ele diz em outro lugar, sóbria, justa e piedosamente. Vivam como vivendo para a luz. Agora veja a parte B do verso 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que é se revestir das armas da luz? Ele diz no verso 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo, como diz em outro lugar, como diz em Colossenses 3, ele usa uma linguagem muito interessante de vestimenta, né? Uma metáfora de capa. Ele diz, despojem-se do velho homem, tirem a capa do velho homem, revistam-se de Cristo. Aqui ele está usando a mesma palavra, que Cristo seja a roupa de vocês. Veja que coisa. Veja que linguagem clara para os crentes entenderem. Que Cristo seja o que cobre vocês. Que Cristo seja a roupa de vocês. A escatologia de Paulo, irmãos, por isso tem uma ligação muito estreita com a nossa pisada nessa terra. Se você quer viver eternamente com Deus, viva aqui como um crente. Viva aqui como um crente. Apesar de vivermos aqui nesse tempo, nesse espaço, nossos pensamentos devem estar relacionados ao futuro, ao que Cristo implementará eternamente. Embora o pecado ainda esteja em nós, ele não tem a força que tinha quando andávamos na carne. Por isso, Paulo vai dizer aqui que nós devemos estar acordados para as coisas piedosas. Piedade não é só ler a Bíblia e orar de manhã. Se você lê muita Bíblia de manhã e ora, mas não sabe o que é amar, você não aprendeu o que é piedade, não. A sua religião é centrada em você mesmo. A religião cristã não é isso. A religião cristã, ela é uma oferta do crente a Deus e ao outro. O crente se doa a Deus e ao outro. O crente é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo disse em Romanos 12. Um cristão não vive para si, ele vive sempre para o outro, seja para Deus, seja para o próximo. Entenda então o que é ser cristão. Abraça essa verdade eterna do que é o cristianismo. Abraça essa verdade eterna. O cristianismo, portanto, destrói toda a perspectiva egoísta do coração, toda a perspectiva soberba do coração, autocentrada do homem. O cristianismo detona tudo isso como uma bomba, como explosivo, dizendo, não, você não vive para você, você vive para Deus, você vive para os outros. Viva de modo santo, o reino já chegou. Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. O rei, irmãos, está entre nós. Nós estamos honrando o rei. Estamos celebrando a presença do rei. Eu me admiro assim,
Com todo respeito. Eu me admiro quando, por exemplo, um candidato a presidente da República vem a Caruaru. Tantas pessoas se movem, motociatas, carreatas, as ruas cheias, todo aquele povo venerando aquela autoridade, celebrando, aplaudindo aquela autoridade. Eu me admiro quando as pessoas vão aos estádios de futebol e celebram um gol com toda a força dos seus pulmões, saem suados dali, roucos, felizes, pelo grande espetáculo que aconteceu ali. Eu me admiro quando pessoas vão a um circo, a um grande parque de diversões e experimentam a adrenalina e a alegria daqueles lugares. E elas desfrutam de um período de felicidade e elas celebram isso. Foi bom. Há nessa celebração e alegria esperança também. Há esperança. No caso dos políticos, esperança de dias melhores. No caso de um parque de diversões, esperança de viver aquilo novamente. Mas não vemos isso nos nossos cultos. Vemos crentes cansados, que não cantam. Estão cansados, não conseguem cantar. Não sai a voz. Não abre nem a Bíblia para ler. Caminham tão cansadamente para sentar no banco, porque outras coisas foram os alvos dos seus esforços. Mas quando se entra na presença de Deus, esses crentes baixam os ombros como um sinal de cansaço. Ah, Deus, tu sabes como minha semana foi cansativa. Nossa, e amanhã já é segunda-feira. Honre o rei. Honre o rei. Os homens são muito mais treinados, ou melhor, adestrados a honrar autoridades terrenas do que a grande autoridade do universo. Honre a Deus, viva os seus mandamentos. Aprendamos com Paulo que nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Vivemos nesse tempo, mas como futuros. Você já assistiu aquele desenho antigo dos Jetsons? Já assistiu? Que nós imaginávamos como seria no futuro, os carros voando, aquelas roupas esquisitas, né, prateadas, douradas. Nós vivíamos esperando uma era futura. Ela está chegando, né? Muitas coisas assim estão acontecendo. Casas inteligentes. Alexa, ligue a luz. Não é? Alexa, ligue a TV. Nós estamos vivendo uma era futurística, mas a era que nós aguardamos do fundo do nosso coração é muito melhor do que isso, irmãos. É muito melhor do que qualquer avanço tecnológico. É muito maior do que isso. É insondável, nós não sabemos o que nos espera. Só sabemos o que está revelado. E o que está revelado não é tudo o que nos espera. É parte do que nos espera. Parte. Por isso aqui nós devemos aprender a vivermos em amor. Esse é o fim da lei. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Vamos orar? Deus eterno, quero dedicar a Ti, Senhor, essa oração. Em primeiro lugar, pela Tua graça e bondade que nos salvou.
Em segundo lugar, eu quero te pedir que, Senhor, misericordiosamente, desperte os crentes sonolentos do rebanho, que eles sejam zelosos pela vida contigo, que eles sejam zelosos no amor, que o teu Espírito faça o rebanho entender a importância disso para a caminhada cristã, que o teu Espírito alcance mentes e corações que a minha voz não consegue alcançar, seja pela limitação de minha fala ou pela limitação de minha compreensão. Mas o teu Espírito pode mostrar, iluminar, aplicar a mentes e corações a verdade do Evangelho. Que vivamos assim, aqui, agora, mas como cidadãos celestiais. Que aprendemos a amar, Senhor, e lutemos contra as nossas tendências egoístas, nossas tendências egocêntricas, nossas tendências idólatras, quando nos colocamos no centro de nossa própria vida. Que nossa caminhada seja marcada pela piedade que ama, não por uma falsa piedade que abandona o outro. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos. Te peço por este rebanho, te peço pelos enfermos, que o Senhor tenha misericórdia. Te peço pelo irmão Nascimento. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre a perna do teu servo, trazendo saúde. Teu servo tem sofrido com isso. Tem misericórdia dele, Senhor. Te peço pela recuperação da diaconisa Fátima Abrantes. Que o Senhor toque nos seus olhos, que haja evolução na recuperação da cirurgia. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de Camila, de Moacir e dos seus filhos. Que o Senhor estenda suas mãos sobre os teus servos. Que o Senhor abençoe todos os enfermos da igreja. Que o Senhor restaure-lhes a saúde. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome santo de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos afirmar a nossa fé?